Imagina um trabalhador, vou chamar ele de Pedro. Ele está voltando do serviço no ônibus, ele aposta R$ 20 no celular numa bet da vida. Aposta de novo. 6 meses depois, deve 3 salários. Pedro não cometeu crime algum, mas se ele tivesse ligado uma máquina caça-nível na padaria da esquina, aí sim seria caso de polícia. Mesma pessoa, mesmo vício, mesma constituição, dois pesos, duas medidas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre apostas, bets, jogos de azar no STF. Apostar é legal? Até onde a Constituição permite, até onde a Constituição deixa? Eu vou ser direto aqui com você. O que está acontecendo vai ser decidido pelo Supremo. O Supremo vai analisar, vai julgar aqui a questão do jogo de azar. É o debate do momento. Hoje, apostar numa bet online é regulado. Tem uma lei, Lei 14.790, que regulou essas apostas chamadas de apostas de cota fixa. O Supremo ainda não enfrentou isso. Um outro caso é que o Supremo começou o julgamento dos jogos de azar, que desde da década de 40 é considerado uma contravenção. O ministro relator, ministro Fux, já se posicionou no sentido da recepção da lei, porque é uma lei anterior à Constituição, e entendendo que essa prática deve ser vedada. A gente vai mostrar vários argumentos, como sempre aqui no Constituição na Polêmica, a gente mostra o lado A e o lado B e te dá uma orientação segura para o seu estudo, para a sua prova, ok? Então, deixa eu voltar aqui à tela. Então, o que está valendo agora? Como eu falei, apostar em bet é legal. Jogo de azar físico é ilegal. Você tem a lei das bets, tem a contravenção lá desde 1941. O Supremo começou a julgar jogo de azar, não a questão da bet. Tá aqui o RE 966177 sem placar no momento que eu tô decidindo, julgando é ótimo, decidindo é ótimo, que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. As duas perguntas que eu quero colocar são as perguntas que decidem tudo neste tema que é relevante para gente, que é relevante no seu estudo. E quase todas as pessoas estão fazendo a pergunta errada. Antes, deixa eu dar um passo atrás, para a gente colocar todo mundo aqui no mesmo nível, nivelar aqui o debate, para falar de 4 conceitos que vão ser importantes. Primeiro, contravenção penal, conceito que esse você já sabe, básico, mas apenas para a gente estar junto. Infração penal, contravenção penal é uma infração penal considerada mais leve. No nosso caso, está previsto no artigo 50 da Lei das Contravenções. Jogo de azar é o resultado que depende de sorte, seja roleta, caça-nível, por aí, né? E segue proibido, lá na contravenção. Aposta de cota física, essa é o que nós temos nas chamadas bets, está regulada, e o conceito de ludopatia, que é uma doença, apatia, né? Uma doença de jogo, é um transtorno de jogo, é o famoso é a famosa pessoa viciada em jogo. Isso é uma considerada hoje uma doença, inclusive você tem o Código Internacional de Doença, que é o CID número 11, ok? Então esse aí é só alguns conceitos introdutórios para você não se perder. Com isso na mão, dá para enxergar quem está brigando com quem e por quê, né? Quais são as situações numa posição de tensão? Quais são as tensões que nós encontramos aqui? Nós temos 8 ações no Supremo sobre 2 temas diferentes ou 2 grupos diferentes. Primeiro, se o jogo é legítimo, então você tem a ação falando sobre, como esse caso agora, do jogo físico, né, o jogo de azar, tem ações discutindo as bets e um outro conjunto de temas é para discutir quem manda no jogo, ou seja, de quem é a competência. Eu estou botando aqui quem manda no jogo no sentido mais simples do termo, para dizer o seguinte, de quem é a competência sobre isso? Para legislar, para executar? Então, para nós aqui no debate
jurídico-constitucional para te preparar para a prova nos temas mais relevantes. São esses os pontos que eu quero destacar aqui. Então, vamos lá, você já entendeu aqui as posições numa. Desculpa, voltando aqui, né? Você já entendeu. Opa, agora sim. Você já entendeu os dois grandes temas que estão aqui em jogo. E antes de passar para o próximo, né, que eu já tinha adiantado aqui, o que está nesse slide aqui, ou o que aparece na sua tela aqui do lado, que eu botei assim: adulto decide sobre o próprio dinheiro, é para revelar, na verdade, o tema, ou melhor, os argumentos em tensão. O meu objetivo aqui não é fazer uma contraposição entre uma posição moralista e uma posição libertinária. A minha finalidade aqui é mostrar os argumentos jurídico-constitucionais que estão em jogo. De um lado, a liberdade e a livre iniciativa. Então, cada um pode decidir pelo seu próprio dinheiro como aplicar os seus próprios recursos, e a livre iniciativa das instituições privadas que vão explorar economicamente essa atividade, a exploração econômica dessa atividade. De um lado, então, livre iniciativa e liberdade individual. Do outro lado, agora sim eu vou trazer outro lado, é a proteção do vulnerável. Opa, é a proteção do vulnerável. Que vulnerável? O ludopata, né, aquele que está numa situação de vício, pessoas que não têm ainda pleno desenvolvimento para tomar decisões livres e racionais, como, por exemplo, proteção de crianças, ok? E, num sentido um pouco mais comunitário, também a proteção das famílias, ou entenda a família aqui no sentido mais amplo do termo, ok? O endividamento das pessoas e das famílias como um todo. Porque eu vou mostrar alguns números aqui econômicos, porque esses jogos têm gerado um aumento grande do endividamento, ok? Posição a favor, posição ou posições ou argumentos a favor da liberação. Se de um lado, caça-níquel da esquina está proibido, mas a roleta no celular está liberado, por que a Constituição, sendo uma só, trataria com 2 pesos e 2 medidas? É coerente? Esse é um ponto de quem defende a liberação de jogo. Calma aí, se você tem a liberação para um, por que não para outro, né? Então a gente tem que manter a coerência a favor da livre iniciativa, ok? Outro argumento favorável é o seguinte: o Brasil já proibiu o jogo, né, desde 46 ali, e especificamente com um decreto-lei na época do presidente Dutra, e isso não funcionou, ok? Então, quase 80 anos depois, ele só mudou de forma. O que era antes permitido, lá antes, na década de 40, virou jogo do bicho, caça-níquel, enfim, e regulamentado as bets, né? Ou seja, o proibicionismo, como é chamado, ele não vai impedir esse fenômeno social. Ele vai, na verdade, jogar esse fenômeno social para marginalidade, o que é pior do que regular, né? Então, é um argumento quase utilitário no sentido seguinte: olha, se eu não posso impedir e o proibicionismo se mostra sem efeito prático, então eu vou entrar nesse negócio para regular e proteger quem eu tenho que proteger, né? E aí é aquilo que eu falei: regular protege mais do que proteger. Então, por exemplo, você poderia criar verificação da idade, autoexclusão dependendo do comportamento da pessoa, rastreabilidade, né, dos recursos, arrecadação tributária. E o ilegal não tem nada disso, né? Quando você vai para a ilegalidade, você não está protegendo os menores ou grupos vulneráveis.
Você não tem uma autoexclusão pelo comportamento da pessoa, você não tem a rastreabilidade desses recursos e você não gera arrecadação tributária, por exemplo, né. Então, não gera arrecadação tributária, você está entendendo, tem ali algumas questões de imposto de renda, não quero entrar nesse debate aqui, mas você não tem uma atividade legalmente, sendo realizada, né. Tudo isso que eu falei são os argumentos a favor e são argumentos verdadeiros, né. Até você ver de quem é o dinheiro nessa roleta, né, de quem é o dinheiro que está aqui em jogo. Olha só, respira fundo e segura, vem comigo pelo que eu vou colocar aqui na sua tela. 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais do Bolsa Família foram aplicados em Bet em um único mês, segundo o levantamento do Banco Central, que foi feito ali em agosto de 2024. Então, o que eu estou mostrando aqui, segundo esse dado, é que um volume significativo das apostas feitas nas bets, que é legalizado, vem do Bolsa Família. 3 bilhões de reais, ou seja, 3 bilhões de reais em que milhares de famílias, o cálculo aqui, segundo o levantamento, é de que 5 milhões de beneficiários apostaram em bet. Então, 5 milhões de beneficiários pegaram esse benefício do Bolsa Família e aplicaram não, né? Gastaram em jogos. Então, quem está investindo nesse jogo? No final do dia, somos eu e você como contribuintes. Porque se o Bolsa Família vem do Estado, todo e qualquer dinheiro do Estado, ou melhor, quase todo e qualquer dinheiro do Estado, vem de arrecadação tributária. De grosso modo, né? Vem da arrecadação tributária. Logo, todo gasto que o governo tem é gasto do dinheiro do contribuinte. Logo, o dinheiro que é destinado ao Bolsa Família vem do contribuinte. A consequência disso é, se parte do Bolsa Família está sendo usado em jogos de azar, é a sociedade como um todo que está sendo prejudicada, ok? Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E um dado interessante é que o dinheiro gasto em bets, ele fica aí na casa de 20 bilhões, né? Na verdade, entre 18 a 21 bilhões, botamos aqui uma média de 20,8 bilhões de reais por mês em bet. Só para você ter uma ordem de grandeza, as loterias feitas pela Caixa, elas têm uma arrecadação, digamos assim, né? As pessoas gastam na ordem de aproximadamente 2 bilhões, ou seja, o que as pessoas gastam nas bets é um pouco mais do que 10 vezes o que as pessoas gastam em loteria, ok? O que mostra a proporção disso. Se você pegar de 21 bilhões de reais e você entender que 3 bilhões desses 21 veio do Bolsa Família, você está falando aí que um sétimo, né, de tudo vem do Bolsa Família. É muito dinheiro, é muita coisa. E não é só uma questão de bolso, é uma questão também de saúde. Por quê? Porque a ludopatia é uma doença reconhecida pela OMS, como eu havia falado. Tá aí o número do CID número 11. Então, a bet ao vivo e no bolso é mais viciante do que a própria loteria lá da esquina. Por quê? Por causa do estímulo visual, da recompensa rápida, por causa dos incentivos que são feitos para a aposta. Isso mexe quimicamente, a neurociência vai explicar isso. Existe uma questão química, é fácil, é rápido, é visualmente estimulante, e o poder de viciar, né, é muito grande nesse caso, gerando cada vez mais pessoas doentes, ok? Além do mais, já há decisões judiciais
referentes especificamente à ludopatia. Já há decisões em alguns tribunais, como o TJDFT, TJ Santa Catarina, TJ Rio Grande do Sul, que condenaram plataformas a devolver dinheiro a apostadores com ludopatia. O argumento aqui foi a proteção da relação de consumo. Desculpa. Enquanto eu bebo uma água, você dá o like aí. Da relação de consumo e o dever de cuidado, né? Então, você tem decisões nesse sentido. A pergunta que eu vou fazer a partir de agora, que você viu os argumentos a favor e os argumentos contrários, é o seguinte: a solução é proibir? A solução é liberar? Talvez esse seja o erro da pergunta, né? E aí eu botei aqui, né? O debate faz a pergunta errada. Ah, tem que proibir tudo, tem que liberar tudo. Aqui, repito, eu não estou fazendo uma análise moral. Eu tenho a minha convicção, você tem a sua convicção, e a gente pode se respeitar nas nossas convicções. Eu estou fazendo a pergunta aqui, que eu estou falando que está errada, é levar o debate jurídico para o debate moral. Nesse caso, eu estou fazendo um recorte isolando o debate jurídico, porque a nossa finalidade aqui é te deixar com bons argumentos, sempre dos dois lados, para que você consiga resolver questões de prova. Nosso objetivo aqui é bem claro, ok? Por isso, se eu fosse aqui um outro canal com uma outra finalidade falando sobre um posicionamento moral meu, eu conduziria o debate de outra maneira, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta é: quem decide? O artigo 22, inciso 20 da Constituição, diz que a competência sobre essa matéria é uma competência privativa legislativa da União para legislar sobre sistemas de consórcio e sorteios. O Supremo, numa ADI em 2000, em algumas ADIs, na verdade, em 2020, ele entendeu que a União tem o monopólio de legislar, portanto, tem o controle do poder legislativo, nesse caso, mas não o monopólio de legislar. Portanto, os estados podem. Desculpa, tem o monopólio de legislar, mas não o monopólio de explorar. Os estados podem explorar, o que deixaria os municípios do lado de fora. Okay? Então, consequências desse posicionamento seriam, eu já falei, os municípios não poderiam explorar a loteria. Existem algumas ações, algumas ADPFs, inclusive, discutindo sobre isso. Se você quiser deixar o registro aí, a ADPF 1212, por exemplo, que suspendeu cautelarmente lá essa atuação do município, né? Uma outra consequência que é um tanto quanto lógica, mas é importante, é saber que o Estado ele pode explorar a loteria no contexto do seu próprio território, naturalmente, né? E no que diz respeito à questão da publicidade, numa ADI em que o Supremo julgou uma lei do Rio Grande do Sul, analisou uma lei do Rio Grande do Sul, o Supremo entendeu que você tem que verificar qual é o tema que se trata aqui, ou seja, qual é o rótulo aqui, né? Restringir, limitar uma propaganda de bet é legislar sobre sorteio, e aí seria competência da União, ou é legislar sobre consumo e saúde, e aí seria competência concorrente, ok? Veja que a repartição de competências é um dos temas que mais cai. E, normalmente, em prova, não cai só a literalidade do texto, cai mais, cai uma situação real para você decidir. Então, por exemplo, uma lei estadual que restringe a propaganda das bets é uma lei que está invadindo a competência da União para legislar sobre consórcios e sorteios, nesse caso aqui sorteio, ou é uma lei que a competência é concorrente e, portanto, está também na competência do Estado para legislar sobre consumo e saúde. É um enquadramento, é uma questão de rótulo, ok? Um outro ponto, uma outra pergunta que você tem que fazer é até que ponto o Estado... Opa, a Siri começou a falar aqui do nada, né? Até que ponto o Estado pode ir? E aí nós vamos ter que debater, de um lado, a vedação de excesso, de outro lado, a vedação de proteção deficiente.
A vedação de excesso vai dizer o seguinte: quem quer liberar, diz, o Estado restringe demais a liberdade, tem que dar liberdade para as pessoas. Quem tem uma posição contrária e, portanto, quer proteger o indivíduo, diz que o Estado protege o menos, ou protege de menos o vulnerável e tem que proteger mais o vulnerável. Então a proteção é insuficiente porque protege de menos, né? São dois argumentos que partem do princípio da proporcionalidade em espectros diferentes, né? O princípio da proporcionalidade pode tanto ser entendido como vedação de excesso, mas também vedação de proteção insuficiente. Então aqui você pode usar o mesmo princípio cortando para lados diferentes, né? Repito, quem quer liberar sustenta que o Estado se excede ao restringir e, portanto, a liberdade deve ser prestigiada e, por outro lado, quem entende que o Estado tem de restringir entende que o Estado tem protegido de menos, tem feito uma proteção insuficiente para os vulneráveis, sobretudo crianças e os doentes, aqueles que têm a ludopatia, ok? A tendência, e eu não estou dizendo que essa é a minha posição, nem tem que ser a sua posição moralmente falando, estou falando da tendência que eu vejo nem liberar nem proibir, mas buscar um espectro de uma regulação, né? E aí o Supremo calibrando entre regular de uma forma mais restrita ou de uma forma menos restrita. O que está em debate hoje, eu quero deixar isso muito claro, quando eu falo hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é sobre o jogo de azar da lei de contravenção. O ministro Fux se manifestou a favor da recepção e, portanto, da manutenção da vedação dessa prática, ok? Vamos aguardar os próximos votos, né? Os próximos ministros se manifestarem, ok? O nosso debate aqui está indo além do jogo de azar, eu estou mostrando para você todos os pontos jurídicos em aberto para que você possa estudar, beleza? Uma outra lente que eu quero colocar aqui, especificamente sobre a questão da publicidade, é que no 220, parágrafo 4º, a Constituição já autoriza restringir a publicidade de um produto lícito, porém nocivo, que é a questão do tabaco, né? E isso poderia ser usado como a chave para a propaganda das bets. Então, você limitar uma propaganda não quer dizer que aquele ato é ilícito. Quer dizer o seguinte, olha, você pode até entender que ele é lícito, porém ele é nocivo. Então, eu restrinjo. A restrição aqui não se baseia na licitude ou não daquela coisa, mas se baseia no risco, na potencialidade de dano que aquela coisa tem, ou seja, o quão nociva aquela coisa é. Fez sentido? Raciocínio? Nem proibir, nem liberar, regular com uma proteção reforçada. Essa seria uma posição intermediária, ok? Eu mostrei para vocês uma posição a favor, mostrei para vocês a posição contrária. Estou mostrando aqui uma posição intermediária. Proibir seria um excesso, que é o modelo que protege... proibir é excesso. O modelo de hoje protege menos. Desculpa aqui. Proibir é um excesso, o modelo de hoje protege menos, o ponto proporcional estaria no meio do caminho. Essa é a posição intermediária, ok? 3 pontos para a prova, 3 pontos para você estudar. Primeiro, competência, tanto a competência legislativa no artigo 22, quanto a competência para explorar. A proporcionalidade, tanto na dimensão da vedação de excesso, quanto na vedação de proteção insuficiente. E esse terceiro e último ponto que eu tinha colocado aqui, que é a questão do produto lícito, porém nocivo, como uma base de fundamento para a restrição da propaganda, por exemplo, da publicidade. Beleza? Como sempre, eu termino o nosso Constituição na Polêmica te trazendo uma questão para que você possa comentar e eu responder. Então veja lá, em até 5 linhas, escreva aí: a competência para legislar sobre sistema de consórcio e sorteios é privativa da União? É privativa da União, desculpa. Diante disso, um Estado-membro pode editar lei que restringe a publicidade de bets no seu território? Fundamente indica o dispositivo constitucional que sustenta a sua resposta. Professor,
Mas você falou exatamente isso na exposição. Perfeito, eu quero que você coloque em prática o Active Recall, ou seja, a lembrança ativa para escrever, treinar, exercitar, porque eu vou trazer uma correção aqui para você. Beleza? Bem, pessoal, terminei aqui o nosso vídeo. Se você gostou, dá aquele like, comenta que eu vou corrigir, compartilhe o vídeo, se inscreva, peça para os seus amigos se inscreverem, porque com isso a gente vai crescer. Minha meta aqui é chegar a 100 mil, dobrar, chegar a 100 mil inscritos, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e continuar trazendo conteúdo de muita qualidade aqui para vocês. Beleza? Um beijo, pessoal. Até o próximo Construção na Polêmica.